Muitos de vocês pensam que o folclore é apenas para crianças. Histórias de Saci, de Iara, bobagens para afastar o medo do escuro. Mas eu vivi algo que me fez acreditar que as lendas não são apenas contos. Eu vivo em uma comunidade ribeirinha no coração da Amazônia, onde o sol é a única certeza e o rio, nosso único caminho. No silêncio da selva, a escuridão não traz apenas a noite, mas também coisas que se espreitam e se alimentam de nós. Eles nos dizem para não temer o mapinguari ou a curupira. Mas eu tremi de medo de uma lenda que vive nos nossos sonhos e que muitas vezes é esquecida. A lenda de Jurupari, o demônio dos sonhos. Foi há alguns anos, no auge da estação das chuvas. Meu nome é Jaci. E a memória daquele tempo me assombra até hoje. Eu era apenas um garoto, vivendo a vida simples da nossa vila, onde o tempo era marcado pelo ritmo da natureza. A gente acreditava que a floresta tinha seus segredos, mas nunca imaginamos que um desses segredos iria nos caçar em nosso próprio refúgio, dentro de nossas mentes. Quando as primeiras vítimas começaram a aparecer, todos pensaram que era doença. Uma febre, uma praga que veio da mata. Ninguém ousou dizer o que sentia. Mas as palavras não ditas pesavam no ar. Uma sombra invisível se instalava sobre as pessoas, transformando o nosso lar em uma prisão de pesadelos. Este é meu relato do que aconteceu. E, por favor, não fechem os olhos. O terror começou de forma sutil. Primeiro foram os sussurros, depois os gritos. O sono, antes um refúgio, se tornou o campo de caça do demônio. Ele nos mostrava nosso maior medo em forma de pesadelo, paralisando-nos e sugando nossa energia vital. A nossa comunidade, que antes era vibrante e unida, se tornou um lugar de sombras, onde as pessoas andavam com os olhos fundos e pálidos. A maldição de Jurupari nos enfraquecia lentamente. Ele se alimentava da nossa força, do nosso espírito. E quando um de nós caía, todos sabíamos que ele estava mais perto de nós. Ninguém sabia quem seria o próximo, mas todos sabiam que o próximo seria uma criança. O pajé, o homem mais sábio da vila, nos alertou. É Jurupari, ele disse com a voz grave e trêmula. Ele veio para tomar nossas almas e nos deixar para o esquecimento. Mas a gente não sabia como lutar contra um inimigo que só existia em nossos sonhos. Não havia armas ou flechas que pudessem alcançá-lo. As noites se tornaram uma tortura. Era como se a nossa própria mente se voltasse contra nós. Eu vi amigos e familiares definharem, a vida esvaindo-se dos seus corpos. A maldição se espalhava como um veneno, infectando não só os nossos sonhos, mas também a nossa realidade. A floresta, antes uma fonte de vida, se tornou um monstro faminto. O rio, que nos alimentava, nos arrastava para a morte. Jurupari estava em tudo, estava em todos, mas ninguém se atrevia a lutar contra ele. A primeira vítima foi o velho Ibi, um dos caçadores mais respeitados da nossa tribo. Ele sempre foi um homem forte e de riso fácil. No entanto, nas semanas anteriores à sua morte, Ibi se tornou uma sombra de si mesmo. Ele se recolhia cedo, mas não para descansar. Nós ouvíamos seus gemidos abafados e os gritos de sua esposa, Ana, durante a noite. É o Jurupari, sussurrava Ana, com o rosto marcado pelo medo. Ele entra nos sonhos dele e o atormenta. Eu, um garoto na época, não entendia bem, mas a tristeza no rosto de Ana me fazia sentir um arrepio. Aos poucos, Ibi parou de caçar, parou de falar, e seus olhos, antes cheios de vida, ficaram opacos. Ninguém ousava se aproximar dele, com medo de que a doença se espalhasse. Aquele foi o primeiro sinal, mas nós éramos muito ingênuos para ver. O nosso pajé, o velho Aruak, tentou ajudá-lo com ervas e rituais, mas nada adiantava. Ibi já estava perdido na teia de pesadelos do demônio. A última noite de Ibi foi a mais terrível. Os gritos de Ana ecoaram por toda a vila, um som de puro desespero. O homem que eu tanto admirava se foi em silêncio.
levado pelo demônio dos sonhos. A manhã seguinte foi de luto, e a primeira pergunta em nossos lábios era: quem seria o próximo? A semente do medo havia sido plantada, e a cada dia ela crescia. A morte de Ibi fez com que a vila ficasse em alerta. As famílias se fechavam mais cedo em suas ocas, e o silêncio da noite, antes reconfortante, agora era opressor. Era como se a própria selva estivesse em silêncio. Um silêncio que se expandia e invadia o nosso interior. Em minha oca eu via meus pais inquietos, rezando para os deuses e para os espíritos da floresta. Eles temiam que eu fosse a próxima vítima. Mas Jurupari era astuto. Ele não atacou o mais fraco, mas o mais forte. A segunda vítima foi o nosso líder, o cacique Tupã. Tupã era o nosso pilar, o homem que nos guiava e nos protegia. Mas nem mesmo o seu espírito forte foi páreo para o demônio. O seu pesadelo era ver a vila sendo destruída por um mal desconhecido. Ele gritava em seu sono, assustado com a imagem de nós sendo engolidos pela escuridão. O cacique, assim como Ibi, definhou. Ele passou a ficar mais e mais tempo em sua oca. O seu rosto, antes cheio de alegria e esperança, agora era pálido, com olhos grandes e escuros. A sua voz, antes tão forte e poderosa, se tornou um sussurro. O pilar da nossa vila estava sendo destruído e não havia nada que pudéssemos fazer. Eu me lembro de vê-lo um dia, sentado em frente à fogueira, com o olhar perdido. Ele me olhou e um arrepio me subiu à espinha. Ele estava chorando. Ele, o nosso líder, chorando de medo. Eu sabia que ele não chorava pela morte, mas sim por ver a sua vila ser destruída por um mal invisível. E ele estava desesperado. A noite de sua morte foi silenciosa, diferente da de Ibi. Apenas um grito abafado, e o silêncio tomou conta do lugar. O nosso líder tinha sido levado, e nós, sem líder e sem esperança, ficamos à mercê da maldição. Com a morte de Tupã, o terror se espalhou como um incêndio incontrolável. As pessoas não se cumprimentavam mais. A gente andava com os olhos no chão, com medo de encontrar a morte no rosto de outro. O riso tinha se calado. A floresta, nossa casa, agora era o nosso inimigo. O som dos animais que antes nos tranquilizava, agora nos atormentava. Cada estalo de galho, cada uivo de macaco nos fazia pular. A nossa vida, que antes era de comunhão com a natureza, agora era de batalha. A gente rezava para que a noite não viesse, mas ela sempre vinha. E com ela, o demônio. O pajé Aruac, o nosso único porto seguro, se trancava em sua oca, passando noites em claro, rezando para as entidades da floresta. Ele se negava a desistir. Eu, por outro lado, me sentia cada vez mais fraco. O medo me consumia e o sono me assustava. Minha mãe me cobria de folhas e ervas na esperança de que isso me protegesse do demônio. Mas eu sabia que era inútil. Jurupari não era um inimigo físico. Ele vivia em nossa mente. Eu comecei a ter os mesmos pesadelos de Tupã. Eu via a vila sendo destruída, via a minha família, meus amigos, sendo arrastados para a escuridão. O medo me paralisava e eu tentava gritar, mas a minha voz não saía. Era como se a minha alma estivesse sendo puxada para fora do meu corpo. E o pior, era que eu sentia a presença do demônio, um cheiro de putrefação misturado com um cheiro de incenso. Eu acordava suado e ofegante, com o coração acelerado. Eu sabia que a minha vez estava chegando. A maldição de Jurupari nos deixou mais frágeis a cada dia. O sol, que antes trazia vida, agora parecia nos queimar. A comida não nos dava mais forças, a água não nos matava a sede. A gente estava morrendo lentamente. O pajé Aruac, que passava dias e noites em sua oca, finalmente saiu. Ele estava com os olhos inchados e com a roupa rasgada, mas com um brilho de esperança em seus olhos. Ele nos reuniu na clareira central da vila e com a voz trêmula, mais forte, ele disse: "O demônio se alimenta de nosso medo e desespero.
Se queremos vencê-lo, precisamos ter esperança. Ele estava certo. O medo nos paralisava, e era justamente do que o demônio se alimentava. Precisávamos mudar. Aruac nos contou a história de Jurupari, o demônio dos sonhos, o filho do sol, que se rebelou contra o seu pai e foi banido para a escuridão. Ele nos disse que a nossa única esperança era um ritual que só podia ser realizado por um de nós, que tivesse o espírito puro e um forte senso de esperança. Esse ritual consistia em entrar no mundo dos sonhos de Jurupari e confrontá-lo diretamente antes que ele consumisse a nossa alma. Eu, por ser o mais jovem e ter a mente menos contaminada pelo medo, fui o escolhido. Meus pais, aterrorizados, me abraçaram, mas sabiam que era a única chance que tínhamos. Eu, com medo, mas com o coração cheio de esperança, aceitei. Eu seria a última esperança da nossa vila, o último grito contra a escuridão. O ritual de Aruac era complexo e perigoso. O pajé preparou uma poção com ervas e raízes da floresta que nos faria entrar no mundo dos sonhos, onde Jurupari nos aguardava. Ele me deu um amuleto, um pequeno osso de macaco para me proteger e me disse: "Lembre-se, Jaci, a esperança é a sua única arma. Não deixe que o demônio te consuma." Eu bebi a poção e, lentamente, a minha mente se dissolveu. A escuridão me engoliu e eu me vi em um lugar estranho. Era a minha vila, mas era como se ela estivesse morta. As ocas estavam em chamas e as pessoas que eu conhecia estavam em estado de transe, com os olhos vidrados. O som de gritos distantes me fez estremecer. Era como se eu estivesse em um pesadelo. Eu vi meus pais sentados em frente à nossa oca, com os olhos vazios. Eu tentei me aproximar, mas uma força invisível me impediu. "Não os toque, Jaci", disse a voz de Aruac, que ecoou em minha mente. "Eles estão presos no pesadelo de Jurupari. Você precisa libertá-los." Eu olhei ao redor, procurando a fonte do som, mas não havia nada. Eu estava sozinho. Eu, um garoto assustado, em um mundo de pesadelos. Eu me sentia fraco e vulnerável, mas a esperança que Aruac me deu me manteve em pé. Eu sabia que precisava seguir em frente. Eu andei por horas na vila de pesadelos. O silêncio me consumia. O único som que eu ouvia era o meu próprio coração, batendo forte em meu peito. Eu via a maldade do demônio em cada canto. A rua, antes cheia de vida, estava coberta por esqueletos e ossos. E as árvores, antes grandes e bonitas, estavam secas e retorcidas. Eu via em cada oca a imagem de uma pessoa sendo atormentada por um pesadelo. Um homem que tinha medo de cobras estava coberto por serpentes, e uma mulher que tinha medo de altura estava presa em uma rede no alto de uma árvore. O medo me invadiu. Eu queria voltar, mas eu não podia. A esperança era a única coisa que me mantinha em pé. A voz de Aruac ecoou em minha mente, me incentivando a continuar. "Não se renda, Jaci. A esperança é mais forte que o medo." De repente, eu vi uma luz, uma pequena fogueira, acesa em frente à oca de Aruac. Eu corri em direção a ela, sentindo um alívio imenso. Quando me aproximei, vi o próprio pajé, sentado em frente à fogueira, com um semblante de paz. Eu me aproximei dele e ele me olhou com um sorriso de tranquilidade. "Você veio, Jaci. Eu sabia que você viria." Ele me disse que eu precisava encontrar o centro da vila onde Jurupari aguardava. E para chegar lá, eu precisava confrontar as minhas próprias sombras. Eu estava pronto para lutar. O pajé Aruac me guiou pelo caminho, me explicando os perigos que eu enfrentaria. Ele me disse que Jurupari se manifestava como o nosso maior medo, e o meu maior medo era me tornar uma vítima, assim como Ibi e Tupã. Eu precisava confrontar a minha própria morte. Eu andei por um caminho de pedras e o pajé sumiu. Eu estava sozinho novamente. Eu ouvi um som de choro, e quando olhei para trás,
Vi a minha mãe, deitada no chão, com o corpo inerte. Eu me aproximei dela e tentei tocá-la, mas a imagem dela se desfez em fumaça. Era um truque de Jurupari. Ele estava me testando. Eu ouvi outro som de choro e desta vez eu vi o meu pai, preso em um pesadelo com os olhos vazios. Eu me aproximei e ele me olhou com um olhar de desespero. Eu tentei me aproximar dele, mas ele me disse: "Fuja, Jaci, fuja." A sua voz me fez tremer. Eu sabia que era um truque, mas o som de sua voz me fez chorar. Eu caí no chão e comecei a chorar. Eu estava com medo e a minha esperança, que me mantinha em pé, começou a sumir. Eu estava à beira de me tornar a próxima vítima de Jurupari. Deitado no chão em prantos, eu me sentia consumido pelo medo. Eu estava prestes a desistir, a me entregar à escuridão. Mas a voz de Aruac ecoou em minha mente novamente. "Não se renda, Jaci, não se renda ao medo. Lembre-se do que você luta." Eu lembrei de Ibi, de Tupã, da nossa vila. Eu lembrei do que eu tinha prometido aos meus pais. Eu lembrei da esperança que me foi dada por Aruac. Eu me levantei, enxuguei as lágrimas e olhei para o meu pai. Ele ainda me olhava com o olhar de desespero. Eu me aproximei dele e disse com a voz firme: "Pai, eu não vou deixar que ele te leve. Eu vou lutar por você." O meu pai, ou a ilusão de Jurupari, me olhou e um sorriso de desespero se formou em seu rosto. Ele se desfez em fumaça e a cena mudou. Eu me vi em frente à oca central, onde Tupã costumava dar suas ordens. Eu entrei e me deparei com uma cena de horror. As paredes estavam pintadas de sangue e o chão coberto de ossos. E no centro da oca, Jurupari, o demônio dos sonhos, me aguardava. A criatura não era o que eu imaginava. Não era um monstro, um gigante de presas e garras. Era um homem, mas seus olhos vermelhos como sangue me faziam tremer. Ele usava um adorno de penas em sua cabeça e sua boca torta e cheia de dentes afiados me fazia estremecer. Ele sorriu, um sorriso de maldade, e disse com uma voz de trovão: "Você é o Jaci, o garoto que se atreve a me desafiar." Eu, com o medo me consumindo, tentei me defender. Mas ele era rápido. Ele me atacou e eu caí no chão. Ele me segurou pelo pescoço e me olhou com um olhar de prazer. "Eu vou te fazer o meu melhor pesadelo, garoto. Você vai me pertencer." Eu, com o medo me consumindo, tentei gritar, mas a minha voz não saiu. Eu tentei me debater, mas ele era muito forte. Eu me sentia impotente. Eu me sentia fraco. Eu estava a ponto de me render. Mas a imagem de meus pais, de Ibi, de Tupã, me veio à mente. A voz de Aruac, me incentivando, ecoou em minha cabeça. "Lute, Jaci, lute!" Eu, com a força que me restava, levantei o meu amuleto e gritei: "Não vou me render!" A luz do amuleto se acendeu e o demônio, assustado, me soltou. A luz do amuleto, um pequeno osso de macaco, me protegeu do demônio. Eu me levantei e olhei para o Jurupari. Ele me olhou com um olhar de raiva e ódio. Ele estava ferido. A luz do amuleto o estava queimando. "Você é mais forte do que eu imaginei, garoto," ele disse com a voz de trovão. "Mas eu vou te pegar." Ele se transformou em uma cobra gigante, com braços e pernas de homem. Ele me atacou novamente e eu me defendi com um amuleto. A luz do amuleto o estava machucando. Eu me movia rápido, tentando não ser pego. O demônio era rápido, mas eu era mais ágil. Eu me lembrei das lições de meu pai, de como eu podia me mover rápido na floresta. Eu corria, desviando dos seus ataques. Mas a criatura era grande e a oca pequena. Eu sabia que precisava lutar. Eu me escondi em um canto e esperei ele se aproximar. Quando ele se aproximou, eu saltei para cima dele e cravei o amuleto em sua cabeça. O demônio soltou um grito de dor. E a luz do amuleto brilhou mais forte. Ele estava sendo queimado. Eu, com a força que me restava, segurei o amuleto em sua cabeça. E a criatura, em um último suspiro, se desfez em fumaça. A criatura se desfez e a luz do amuleto se apagou. A escuridão tomou conta do lugar. Eu,
Deitado no chão, ofegante, me senti exausto. Eu estava sozinho novamente. Eu olhei ao redor e vi a oca, que antes era coberta de sangue e ossos. Agora estava normal. As paredes, antes pintadas de sangue, agora estavam pintadas de desenhos da floresta. O chão, antes coberto de ossos, agora estava coberto de areia. Eu me levantei e saí da oca. A vila, que antes era uma prisão de pesadelos, agora estava em paz. As ocas, antes em chamas, agora estavam normais. As pessoas que antes estavam em estado de transe, agora estavam dormindo, com um semblante de paz. Eu corri até a oca de meus pais e os vi dormindo com um sorriso no rosto. Eles estavam bem. Eu os abracei e chorei de alegria. Eu, o garoto assustado, tinha vencido o demônio. Eu acordei na oca de Aruac, com o sol me beijando o rosto. Eu olhei ao redor e vi o pajé, sentado em frente à fogueira, com um sorriso de tranquilidade. Ele me olhou e disse com a voz de pai: "Você venceu, Jaci. Você venceu o Jurupari." Eu, com o coração cheio de alegria, o abracei. Ele me disse que eu, com a minha esperança, tinha libertado a nossa vila da maldição. O pajé me disse que eu, com o meu amuleto, tinha queimado o Jurupari e que ele não voltaria. Eu, com o coração cheio de alívio, chorei. A nossa vila estava segura. O sol que antes nos queimava, agora nos beijava. A comida que antes não nos dava forças, agora nos dava energia. A água que antes não nos matava a sede, agora nos matava. A nossa vida, que antes era de batalha, agora era de paz. O riso voltou a soar. As pessoas se cumprimentavam novamente. A nossa vila, que antes era uma prisão de pesadelos, agora era um paraíso. A vitória de Jaci foi um marco para a nossa comunidade. Não apenas voltamos a ter paz, mas também a nossa fé na natureza foi restaurada. As noites voltaram a ser tranquilas, o sono, um verdadeiro descanso. No entanto, o trauma daquelas semanas de terror permaneceu. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos marcados pela experiência. A imagem de Jurupari, o demônio dos sonhos, com seus olhos vermelhos e boca torta, nos assombra até hoje. Eu, por outro lado, me tornei o herói da vila. Meus pais me olhavam com orgulho e as crianças com admiração. O pajé Aruac me ensinou a usar o amuleto, me mostrando que a esperança é a nossa arma mais poderosa. Ele me disse que o demônio pode até voltar, mas que nós, com a nossa esperança, estaremos prontos para lutar. O amuleto, um pequeno osso de macaco, se tornou um símbolo de esperança para a nossa comunidade. Eu, por outro lado, me tornei o guardião da vila. Eu passava noites em claro, sentado em frente à fogueira, com o amuleto em minhas mãos. Eu temia que o demônio voltasse, mas eu estava pronto para lutar. O pajé Aruac me ensinou a usar a força da minha mente, a canalizar a esperança em um escudo. Ele me disse que a esperança é a única coisa que pode nos proteger do demônio. Eu, com a minha mente e o meu amuleto, me tornei o protetor da nossa vila. E eu prometi a mim mesmo que eu não deixaria que o demônio nos atormentasse novamente. Os anos se passaram e a vila prosperou. As crianças, que antes viviam com medo, agora corriam felizes e despreocupadas pela comunidade. Os adultos, que antes tinham olhos fundos e pálidos, agora tinham olhos cheios de vida. Eu, Jaci, agora um homem, me tornei o novo pajé. Eu, com a minha experiência e a minha sabedoria, me tornei o guardião da nossa comunidade. O pajé Aruac, que me guiou em minha jornada, se tornou um espírito da floresta. E eu, com a minha memória, me tornei o contador de histórias. Eu contava a história do Jurupari, o demônio dos sonhos, para as crianças, ensinando a elas que a esperança é a nossa única arma. E eu os ensinei a se protegerem do demônio. Eu os ensinei a se unirem, a se apoiarem, a se amarem. Eu os ensinei que a união, a esperança, a fé são as únicas coisas que podem nos proteger da escuridão. E essa é a minha história. A história de como a nossa comunidade quase foi destruída pelo demônio dos sonhos, Jurupari.
mas também é a história de como a esperança de um garoto se tornou a nossa salvação. E agora eu te pergunto: qual é o seu maior medo? Qual é a sua esperança? Deixe sua resposta nos comentários. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal para mais contos arrepiantes. Deixe o like para nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta e ative o sininho para não perder o nosso próximo vídeo, que será ainda mais aterrorizante.